Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E conforme eu havia prometido aos amados, nós vamos falar hoje, é a última aula do tema História e Geografia Bíblicas, mas nós vamos falar hoje mais especialmente sobre a geografia do território de Israel, a geografia bíblica daquela região. Então, vamos lá, ora o Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A geografia de Israel ela é constituída de alguns aspectos importantes que nós vamos ver hoje. Então, no primeiro momento, nós vamos ver como o território é dividido nas regiões. Nós vamos ver os principais montes, os principais rios, os principais vales e as planícies, os seus desertos mais importantes, e aí a gente fala alguma coisa sobre o clima e os aspectos econômicos. Então, vai ser mais visual, informativo em relação à geografia. Amém? Vamos lá, então. Muito bem. Para que a gente possa entender essa geografia toda, né? Normalmente os livros dividem a região, né, de ocorrência de todas aquelas histórias da Bíblia nesse território aqui. E para fins de estudo, normalmente a gente divide em regiões como esta região aqui, que é a região litorânea. Então, ela vai pegar a chamada planície costeira do Mediterrâneo. Esse é o mar Mediterrâneo, aqui o continente. Então, aqui nós vamos ter uma planície, uma parte plana em contato com o mar. Mais no centro, a gente vai ver uma cadeia mais alta, né? Que são as montanhas centrais, é como se fosse uma espinha que vai de norte a sul. Então, esta cadeia aqui, ela tem a parte central dela é chamada de montanha central terras altas, e a parte da frente são as chamadas montanhas de Samaria. Entre a planície costeira e estas montanhas aqui, tem uma outra parte de terras mais baixas, então elas são um pouquinho mais altas do que a costeira, mas elas são bem mais baixas do que as montanhosas, que eles chamam de Cefelá, Cefela ou Cefelá, que são as terras baixas. E aí nós temos uma grande depressão aqui. Esta depressão ela é tão baixa que ela chega a ser mais baixa do que o mar. Então, é uma região da Terra, uma das poucas regiões da Terra, uma das duas ou três únicas regiões da Terra, onde aqui é mais baixo do que o nível do mar. Este aqui é o chamado Vale do Jordão. Então, aqui a gente vai ver o Mar da Galileia, das histórias de Jesus. Tá? Aqui a gente vai ver o Rio Jordão, que é muitíssimo citado na Bíblia, e aí ele vai desaguar aqui embaixo no chamado Mar Morto, porque o teor de sal é muito alto e aí alguns animais não conseguem sobreviver, então não tem muitos animais ali, portanto ele é dito Mar Morto. Então esse é o Vale do Jordão. E do lado de cá, passando o Jordão, a gente chama de Planalto Transjordaniano, porque é depois do Jordão, e aqui é que ficavam os territórios de Amon, Moabe e um pouquinho mais para baixo de Edom. Se eu for ver a altura, então veja lá, o mar está aqui, a planície costeira aqui, o Cefelá aqui, a Cordilheira Central aqui, Samaria aqui, aqui fica o Carmelo, né? E aqui nós vamos ver o Vale do Jordão, né? E para o lado de cá, o Planalto Transjordaniano. Ele é mais alto, inclusive, do que a Cordilheira Central.
Vamos ver imagens? Aqui, amados, a planície costeira, as praias, né, a região litorânea de Israel. Depois dessa região, subindo em direção a Jerusalém, a gente vai passar por uma região chamada Cefelá, Cefela ou Cefelá, que é essa planície aqui, muitíssimo linda. Né? Depois nós temos a Cordilheira Central, onde fica Jerusalém e os montes em volta de Jerusalém, né? São todas essas montanhas, esses montes aqui. Temos mais montanhas para o norte, que seriam as montanhas da Samaria. Samaria é um local mais alto. Depois, mais baixo, o Vale do Jordão. Então, aqui nós vamos ver o Rio Jordão. Aqui embaixo nós temos o Vale do Jordão, que é bastantíssimo utilizado para plantio. E lá do outro lado, a região transjordânica, né, com as altas planícies. Né? Aqui você vai ver melhor as altas planícies, o Planalto Transjordânico. Aqui tem os vales de Moabe, onde o povo de Deus passou também. Em relação aos montes, nós temos muitos montes. Então, se o amado observar, na região, na cidade de Jerusalém, eu tenho 4 montes. Eu tenho o Monte Sião, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras e o Monte da Tentação ou da Quarentena, também chamado de quarentena. Na Bíblia, a gente tem muita citação do Monte Sião, do Monte Moriá, inclusive no Velho Testamento fala do Abraão indo para esta região. O Monte das Oliveiras, no Novo Testamento, quando se fala da história de Jesus. Aqui, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Entre os dois, nós vamos ver Siquém. Acima, a gente tem Gilboa. Mais para cima, ainda mais para o norte, nós vamos ver Tabor. Aqui, do ladinho aqui, o Monte Carmelo de Elias. Tá? Do outro lado, a gente vai ter aqui embaixo o Monte Nebo, né? Que foi onde eles passaram antes da entrada da Terra Prometida. Eles passaram por ali, Moisés morreu ali. O Monte Gileade, aqui bem no meio, e o Monte Bazã, lá em cima. Esses são os principais montes. Vamos dar uma olhadinha como é que eles são? Então, aqui, ó, esse é o Monte Tabor, lá no norte. Monte Tabor, o Monte Gerizim, onde ficava o Templo Samaritano, o Monte Ebal e aqui a cidade de Siquém. Siquém fica aqui embaixo e aqui o que você está vendo é o Vale de Siquém. Então, o vale está aqui e os montes estão para cá. Esse é o Monte Carmelo, da disputa com os profetas de Baal, tá? O Monte Gilboa, que é a planície, né? O Monte Gilboa aqui. E se o amado observar aqui, esta é Jerusalém. Então, eu tenho aqui um monte, é o Monte Sião. Aqui é o Monte Moriá, onde estava o templo, onde foi o local do oferecimento, né, do filho de Abraão, que na verdade ele não fez. Tá? Aqui o Monte das Oliveiras. E aqui, entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras, a gente tem o Vale do Cedron, que passa todo por aqui, que separa aqui, o Vale do Tropeon, e aqui o Vale do Inom, para o Monte Sião. Rios. Nós temos, óbvio, o principal rio, que é o Rio Jordão. Dele, nós temos vários outros rios que formam a chamada Bacia do Jordão. Então, nós temos aqui o rio Arnon, que é citado já quando o povo de Deus está saindo do deserto para entrar na Terra Santa. O rio Jaboque, que é bastante citado, o rio Querite, o rio Yarmuk. Tá? Esses outros rios são rios aí de fora, não fazem parte do território. Tá? Se nós formos olhar agora a bacia do Mediterrâneo, onde os rios correm não para o Rio Jordão, mas eles correm
para o mar Mediterrâneo, nós temos o rio Belos, o rio Quisson, o rio Caná, o rio Gaes, o rio Sorek e o rio Bessor. Então, são poucos os rios, porque é uma região que não é muito rica em rios, como a nossa terra é. Por exemplo, o Brasil é bastante rico em rios, riachos, córregos, etc. Lá não, existem poucos importantes rios. Planícies, nós temos a planície de Aco, ela vai aqui, Tiro e Sidom, aqui em cima, né? Aqui é o Monte Carmelo, e aqui nós vamos ver a planície de Aco, que é essa partezinha aqui. Só para a gente se localizar, eu não estou entendendo como é que é isso aqui. Assim, ó, Jerusalém está nessa região mais ou menos aqui. Aqui o Mar da Galileia, onde Jesus fez os seus ensinamentos. Este é o Mar Morto, tá? Então, Qumran aqui, né? Certo? Com toda essa parte mais de deserto mesmo, né? Aqui no 2, a Alta e a Baixa Galileia, então a gente tem aqui essa parte toda da Alta e da Baixa Galileia. Aí aqui o Vale de Jezreel, que o Amado lembra bastante, principalmente na história de Israel, com Jezabel, né? E aqui a Samaria, e aqui mais para baixo, Jerusalém. Né? Vamos ver aqui, ó. Aqui é o Vale da Galileia, esse é o Mar da Galileia, esse é o Mar da Galileia e esse é o Vale da Galileia. É claro que a gente tem alguns outros montes por aqui, tá? Mas essa aqui é o Vale da Galileia, o Planície da Galileia, como queira. O Vale de Jezreel, esse aqui, é um dos vales mais ricos, mais férteis de Israel. E aqui, Samaria, tem os montes da Samaria, mas também tem a planície, né, o Vale de Samaria, né, que é ali do ladinho. Outros vales, o Vale de Jezreel a gente já viu, o Vale de Baçã aqui em cima, Siquém a gente já viu, né, do Monte Gerizim e Ebal, o Vale do Jordão, o Vale do Acor, o Vale do Ai-Halon, o Vale do Escol, onde os soldados, os espias, partiram para espiar a terra, o Vale do Hebron, né, o Vale de Moabe, e aqui embaixo o Vale de Sidim. Então, esses são os principais vales. Vamos ver a imagem de alguns? Veja lá, esse aqui é o Vale de Siquém. Então, Monte Ebal, Monte Gerizim e o Vale de Siquém. O Vale de Hebron, do ladinho do Monte Hebron, tá? A foto foi tirada de cima do Monte Hebron, o Vale Hebron. Aqui o Vale do Ai-Halon, onde o Sol e a Lua pararam, tá? Durante a luta, né, que Josué travou. E aqui o Vale do Jordão, que a gente já tinha visto numa imagem anterior. Desertos. Então nós temos o deserto da Judéia, que começa aqui do ladinho do Mar Morto, depois mais para baixo o deserto de Zin, aqui o deserto de Parã, lá embaixo o deserto de Parã, durante toda a travessia dos 40 anos do povo de Deus, o deserto de Sin, não confundam, esse é o deserto de Sin e este é o deserto de Zin. E aqui em cima o deserto de Sur. É claro que nós vamos ter toda uma região desértica aí. Estes são os principais nomes que vão aparecer na Bíblia. Então, para o amado ter uma ideia, este é o deserto de Sim. E aqui o amado está vendo, no meio do deserto, areia purinha, eu vou encontrar um oásis. O oásis é uma região com vegetal e água potável. Esse é o deserto de Parã. Este de baixo aqui é o deserto de Zin. Olha como eles são diferentes. Esse é o deserto de Zin, e Sim, esse é o deserto de Zin. E aqui o deserto da Judéia, tá? Bem próximo a Jerusalém. Muito bem, em relação ao clima, nós encontramos na Bíblia
duas expressões interessantes. O que eles chamam de chuva temporã e o que eles chamam de chuva serôdia. Então a gente vai ver que Deus vai dar a seu tempo tanto da chuva temporã quanto da chuva serôdia. Que são chuva temporã, chuva serôdia? O que acontece é que as chuvas normais são essas aqui, esse desenho do meio. Então, se o amado vê numa cor mais escura, é o que mais chove, na estação das chuvas. Então, eles têm uma estação das chuvas como nós temos estação de chuvas. O que acontece é que, eventualmente, existem chuvas que vêm antes desta estação principal. E eles chamam isso de chuva temporã. Então, quando a Bíblia diz que Deus dará da chuva temporã, quer dizer que ele vai dar de uma chuva fora de época, antes da época certa de chuva, que é utilizada para a preparação do solo para o plantio. Então, chuva temporã, na linguagem bíblica, quer dizer Deus estará dando abundância de água, de espírito, Deus estará dando abundância de condições para que nós plantemos das sementes das suas mensagens. Então, esta é a chuva temporã. E a chuva temporã, veja, ela atinge inclusive Jerusalém, tá vendo? Então, ela pega toda esta parte aqui. A chuva serôdia é essa imagem aqui. Chuva serôdia é toda chuva fora de época. Então, acabou a época de chuva, toda vez que chover é chuva serôdia. Então, quando a Bíblia diz que Deus estará dando chuva serôdia, quer dizer que ele está dando chuva fora da época de chuva para que nós possamos ter produção, para que nós possamos ter frutos, para que nós possamos ter colheita. Então, a chuva, ela é temporã, mais ou menos aí na época de outubro, mais ou menos, tá? A gente está quase chegando lá, né? A chuva principal é na faixa de janeiro, fevereiro, mais ou menos, e a chuva serôdia é abril, mais ou menos. Então, a gente tem aí as épocas de chuva. Em relação à temperatura, nós vamos ver que as temperaturas mais altas estão colocadas aqui na região do Vale do Jordão, que é uma região mais baixa, é uma região mais fechadinha, e nas outras regiões a temperatura normal vai de 20 até uns 17, 16, 15 graus, que é a temperatura normal daquela região. E estas regiões aqui, que são regiões mais altas, tem uma corzinha mais escura aqui, né, cinzazinha, são aquelas regiões de montanha onde a temperatura é mais baixa e que eventualmente, dependendo das circunstâncias, pode inclusive nevar. Em relação aos aspectos econômicos, nós vamos ver que a terra de Israel não é uma terra assim onde eu consiga produzir em toda ela. Não é. Existem regiões específicas para a produção. Então, vamos lá. A cevada, que é um dos principais, e é um dos principais produtos, ela é produzida nessa região aqui, nesse cantinho aqui no Vale de Jezreel, né? E aqui embaixo, próximo de Jerusalém. Então, nesta parte aqui, nós temos cevada. Né? Gado, nós vamos encontrar nesta outra aqui, nesse rajadinho horizontal, né? Aqui e aqui é onde mais tem gado. Apesar de que nestas outras regiões, sem o rajadinho, escurinha, mas sem o rajadinho, é uma região de pasto. Então eu posso encontrar também gado ali. Cedro, nós vamos encontrar aqui em cima, os cedros do Líbano. Né? Então, aqui em cima são as regiões de cedro, que a Bíblia fala bastante.
né? O trigo é um rajadinho diferente, é um rajadinho de lado, então tem a cevada e tem o trigo. Se o amado percebe, às vezes eles até dividem espaço, tá? Então aqui nessa região. E todo o resto em verdinho, ela é também aqui, ó, trigo aqui, né? Toda ela é também utilizada para a produção. Sal nós vamos encontrar aqui embaixo, no Mar Morto, a parte sul do Mar Morto, e na parte norte do Mar Morto. Então a gente tem bastante salinas ali, né? Então essa é a principal utilização. Aqui nós vamos encontrar bastante pesca e aqui também, e mais também no mar. Por que que aqui nesse grande espaço de terra, de água, não tem pesca? Porque esse aqui é o Mar Morto, então tem muito sal aqui, não é possível produzir peixe nesta região. Vamos resumir como é que fica? Olha lá, então a gente tem aqui o seguinte, se eu começo aqui em outubro, outubro está aqui, chuva temporã. Nessa época de outubro, setembro, novembro, mais ou menos, começam as chuvas temporãs, as chuvas anteriores, a chuva de preparo. E aqui eu já tenho colheita de azeitona. Tá? Quando eu chego lá, final de dezembro, janeiro, eu já tenho as chuvas, a estação das chuvas, que aqui é chamada de chuva de inverno. Então, aqui eu já estou fazendo plantio de cereal. Então, a terra é irrigada aqui, ela é umedecida aqui, aqui eu já estou plantando. Posso me demorar um pouquinho até fevereiro para plantar, que é o plantio tardio, que eles chamam, tá? E aí, em março, abril, começam as chuvas ditas serôdias, exatamente para esse plantio tardio. E aqui, quando essas chuvas começam, eu já começo a fazer a colheita do linho. Então, o linho já é colhido nessa época de março, abril. A cevada é colhida, né, porque o plantio foi feito aqui, no máximo, né, plantio tardio. Aqui em abril, maio, eu já estou colhendo a cevada e logo em seguida o trigo, né? E depois em julho, final de agosto, começo de agosto, perdão, já existe aí a preparação para as vinhas, para a produção das vinhas. E aqui nós temos os frutos em setembro e agosto, que é considerado o verão a eles, né? Então, essa parte aqui de colheita de frutos. Amém, amados? Eu espero que com essas aulas de História e Geografia você possa aproveitar melhor as leituras da Bíblia e entender alguns segredos, alguns mistérios, alguns detalhes que se a gente não soubesse essas questõezinhas aqui, a gente acabaria perdendo bastante profundidade nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos da Bíblia. Amém? Bons estudos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o estudo de vocês. Amém?